página 57. Ele diz assim: tal como todos os agrupamentos políticos que historicamente o precederam, o Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, olha Hobbes, fundada no instrumento da violência legítima, isso é, da violência considerada como legítima, porque existem outras formas de violência, mas não são legitimadas pela população. O Estado só pode existir, portanto, sob a condição de que os homens dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. Colocam em consequência as indagações seguintes: em que condições se submetem eles? E por quê? Em que justificações internas e em que meios externos se apoia essa dominação? Me lembra o texto do Lavoisier, né, de servidão voluntária, porque ele faz basicamente essa pergunta, né? O que leva milhares de homens a se submeterem ao domínio de um? Em outras palavras, o que leva um agrupamento de pessoas gigantesco dentro de um determinado território a estar submisso à violência ou à dominação de um agrupamento chamado Estado? O que leva? Correto? O que leva esses homens a se debruçarem? O que leva esses homens a se ajoelharem diante do Estado? Então ele vai dizer que existem pelo menos 3 fundamentações que legitimam essa dominação. 3 fundamentações que legitimam a dominação. Portanto, há 3 tipos ideais, 3 tipos puros de dominação weberiana. Primeira é a tradição, tipo de dominação puro de dominação. É o tradicional, tipo de dominação puro tradicional. O que é o tipo de dominação puro tradicional? Ele diz aqui, é o passado eterno. Isto é, são os costumes santificados pela validez imemorial e pelo hábito. É quando a tradição fala mais alto. É quando a dominação ela é legitimada porque os nossos pais lutaram por aquilo. Porque a nossa família sempre foi assim. Porque o Estado sempre se rendeu ao domínio dessa família. Nós temos um tipo de dominação que está fundamentado no passado e não no presente e nem no futuro. Mas nós temos uma dominação que está fundamentada historicamente. Lembrando que nós podemos lembrar desse tipo de dominação quando nós vemos o pensamento daquele cientista político chamado... Cientista político não, ele era formado em literatura, nem sei se era formado, mas que discorreu bastante sobre política e acabou ficando famoso aí nos meios conservadores, que é o discurso do Burke, né? Do Edmund Burke. Então, ele justamente se utiliza disso. A tradição tem muito peso, a história tem muito peso sobre a dominação, sobre a quem nós devemos nos submeter. Então, para Max Weber, isso é um tipo de dominação puro, que é a tradição, a dominação tradicional, o eterno passado. Por outro lado, ele vai dizer ainda que há um outro tipo de dominação legítima, que é a carismática. Esse tipo puro de dominação carismática corresponde àquele tipo onde o líder político, o dono do Estado, ou o dominador, ou o imperador, ou o rei, ele tem tamanha carisma, ele tem um dom, ele tem uma vocação a angariar as pessoas para o seu lado, que os seus discípulos, as pessoas que estão à sua volta, seguem aquela visão fielmente, apaixonadas por aquilo, não propriamente pelo fim daquela visão, mas pela própria paixão ou pela própria capacidade de
aquecer os corações das pessoas que estão à sua volta. Ou seja, as pessoas o seguem. Elas não seguem a visão propriamente dele, elas seguem ele, porque elas são apaixonadas por aquela pessoa, por aquela figura tão importante e necessária para aquelas pessoas que resolvem se submeter a esse tipo de dominação. E o Weber ele traz um novo tipo ideal de dominação, que é o tipo ideal da dominação legal. E isso é interessante nós observarmos esse tipo, porque ele vai dizer, se a legitimidade do tipo de dominação tradicional está na lei do eterno passado, ou no passado eterno, na fundamentação da história e da tradição, dos costumes e dos hábitos, e nós temos um tipo de dominação ideal e puro, que para Max Weber é chamado de carismático, onde a legitimação da dominação está na figura do líder, do demagogo, do profeta, que consegue angariar as pessoas a ficarem apaixonadas por ele, não propriamente pela visão dele. Nós temos, e consequentemente sendo apaixonado por ele, também estaria apaixonado pela visão dele, né? Mas ele traz esse tipo de dominação legal que está legitimado na racionalidade, ou está legitimado nas leis. E ele cita aqui, eu acho interessante, porque ele diz que esse tipo de dominação legal é a crença na validez de um estatuto legal, de uma constituição, de uma lei, de um nomos, de uma norma e de uma competência positiva. Competência fundada em regras racionalmente estabelecidas. É a lei, aquela ideia de obediência, que reconhece obrigações estabelecidas por um determinado estatuto. Tal é o poder, como o exerce o servidor do Estado em nossos dias, e como exerceram todos os detentores do poder que deles se aproximam sob esse aspecto. Ou seja, é quando você tem uma lei. Você vai prestar um concurso público, por exemplo, né? Você vai entrar para o Estado se você passar por determinados requisitos que estão pré-estabelecidos por um estatuto que é racional. Por quê? Porque se você presta uma prova para o magistério, por exemplo, você quer dar aula de história, você vai lá e presta um concurso público. Aquele concurso público ele é racional, porque se você foi bem naquele concurso público e ficou acima da média e passou, isso indica que, de acordo com os conhecimentos e pré-requisitos que estavam ali inseridos no concurso público, você está apto a exercer um determinado cargo, uma determinada função. Certo? Então, é legal que você dê aula. É legal que você entre em uma sala de aula para lecionar. Correto? É um tipo de dominação legal. 3 tipos de dominação. Importante observar aqui, hein, gente? Tradicional, carismático e legal. Correto? Então, vamos dar continuidade ao texto. Ele diz assim, ó. Depois ele vai dizer assim, então vamos falar particularmente sobre o segundo tipo de legitimidade. Ou seja, vamos falar particularmente sobre o tipo de legitimidade que é o carismático, porque ele acha que é importante e que ele acha que a política está intrinsecamente ligada, relacionada a esse tipo de dominação. Você tem uma resposta que Max Weber vai dar, se há uma resposta que Max Weber vai dar para uma saída política, é esse cara vocacionado que é o carismático, que é o cara que tem a política nele. Né? Ele tem a capacidade de influência sobre as pessoas. Então ele vai dizer, vamos dizer sobre esse tipo de dominação legítima,
que é o carisma, puramente pessoal do chefe, né? Ele vai dizer o seguinte: se algumas pessoas se abandonam ao carisma do profeta, do chefe de tempo de guerra, do grande demagogo que opera no seio da eclésia ou do parlamento, quer isso dizer que estes passam por estar interiormente chamados, eles são chamados para o papel de condutores de homens, e que a ele se dá a obediência não por costume, como na tradição, e nem pela lei, como na legalidade, mas porque neles depositam a fé. A devoção de seus discípulos, dos seguidores, dos militantes, orienta-se exclusivamente para a pessoa e para as qualidades desse chefe. Interessante, né? Se nós vamos pensar um exemplo aí, tipo ideal, né? Vamos pensar alguém que tenha tido esse modelo de dominação carismática, né? Se nós formos pensar na figura de Jesus Cristo, nós formos pensar que era um cara, um carpinteiro, como qualquer outro, que as pessoas desacreditaram dele, mas que de repente, em 3 anos e meio, ele começa a fazer milagre pela região onde ele vivia. E com 12 pés rapados, que eram os 12 discípulos dele, né? Pessoas desconsideradas dentro dos seus contextos históricos, muitas delas deslegitimadas, muitas delas sem poder de influência, como o próprio Pedro. E de repente esse camarada chega nessas pessoas, olha para essas pessoas e diz: siga-me. E esses 12 discípulos começam a seguir. E de repente há uma multidão. Ele morre sem quase ninguém. Mas de repente a sua mensagem se alastra pelo mundo inteiro. E depois de 2000 anos nós estamos aqui, dentro de uma sociedade, de um país quase que continental, exorbitantemente influenciado pela mensagem desse camarada, nós podemos falar que nós temos um tipo aí de dominação carismática. Porque esse cara conseguiu fazer com que as pessoas, 2000 anos depois da sua morte, morram pela causa que ele veio falar e que ele veio pregar. Né? Então eu acho que é interessante nós pensarmos num tipo de político que Max Weber está propondo aí para a gente. Mas ele vai continuar ainda dizendo para a gente coisas riquíssimas dentro desse texto. Lá na página 61, ele vai dizer assim: busca este transformar-se no dominador, encontra-se também disseminado mesmo entre as formações políticas mais antigas o domínio pessoal do chefe. Ele vai dizer: qual que é a figura do chefe então? Busca este transformar-se no dominador da administração, entregando-as aos súditos, que a eles se ligam de maneira pessoal. Então precisa de ter uma cúpula ali ao seu lado. Você não pode ficar sozinho, você tem que ter um grupo de pessoas à sua volta, que se ligam a você de maneira pessoal. A escravos, a servos, a protegidos, a favoritos, ou a pessoas a quem ele assegura vantagens em dinheiro ou em espécie. O chefe enfrenta as despesas administrativas, lançando mão de seus próprios bens ou distribuindo as rendas que seu patrimônio proporciona, e cria um exército que depende exclusivamente de sua autoridade pessoal, pois que é equipado e suprido por suas colheitas, armazéns e arsenais. Então, o chefe ele tem que ter um grupo de pessoas à sua volta que esteja ligado, enquanto ele dá para ele, né? Sobretudo no período feudal, você dá para ele a segurança, a administração, você dá para ele parte dos seus bens, daquilo que poderia ser somente, plenamente para você, mas ele também de alguma forma devolve para você um certo tipo de apego, um certo tipo de obediência, um certo tipo de produção, um certo tipo de fidelidade, de relacionamento, de compromisso.
Aí ele continua, ele vai dizer agora sobre o Estado moderno. O Estado moderno, isso é de importância no plano dos conceitos, conseguiu, portanto, de maneira integral, olha só que interessante, integral, a direção administrativa, os funcionários e trabalhadores burocráticos de quaisquer meios de gestão. Nota-se a essa cultura o surgimento de um processo inédito que se desenrola a nossos olhos e que ameaça expropriar do expropriador os meios políticos de que ele dispõe e o seu poder político. O Estado moderno, página 62, é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou com êxito monopolizar, nos limites de um determinado território, a violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão. Ok? É interessante nós pensarmos o Estado moderno, porque o Estado moderno tem essa capacidade de trazer para ele todas as direções administrativas das vidas humanas e da sociedade. Ele continua. Aí ele vai dizer sobre o tipo político, então. Ele vai dizer que há aquele que vive para a política e há aquele que vive da política. E que não há nenhuma incongruência, não há alguma inconveniência quando o camarada faz os dois, vive da e para a política. Mas ele vai dizer assim, outros fazem da atividade política a profissão secundária. Tal é o caso de todos aqueles que desempenham o papel de homens de confiança ou de membros dos partidos políticos e que, via de regra, só agem assim em caso de necessidade, sem disso fazerem vida, nem no sentido material e nem no sentido moral. Tal é também o caso dos integrantes de conselhos de Estado ou de outros órgãos consultivos que só exercem atividade quando provocados. Tal é ainda o caso numerosíssimo de parlamentares que só exercem atividades políticas durante o período de sessões. Ou seja, é o cara que não tem vocação política. A política está... Então, é o cara que não tem vocação política porque a política simplesmente faz parte de um meio dele angariar recursos, dele ser uma pessoa que é um peso para o governo, é um peso para o serviço público, é um peso para a sociedade que paga o dinheiro dele, é um peso, entendeu? É o cara. Então Weber está basicamente dizendo o seguinte: apesar de ter coerência o que ele diz, eu não concordo particularmente, não acho que a política deve ser tomada simplesmente por pessoas que sejam autônomas economicamente. Eu acho que isso não, de alguma forma, não reflete o caráter, ou não o caráter, mas a capacidade de gestão da pessoa, a pessoa sendo formada ou tendo vendido N livros e de repente a pessoa entra para governar e quebra o Brasil 3 vezes, entendeu? E o cara é um puta sociólogo maravilhoso que até hoje eu particularmente admiro muito, que é o Fernando Henrique Cardoso. E aí de repente você vê um cara que nem dedo tem, né? Entre aspas, é lógico que eu estou usando isso pejorativamente, que todo mundo zoou o cara que não tem dedo, que todo mundo zoou o cara que não ia saber falar idioma estrangeiro e coisa e tal, e de repente o cara entra e faz alguma coisa acontecer. Né? Ah, mas é ladrão, é bandido, é não sei o que. Ok, ninguém está atirando, ninguém está defendendo verde, vermelho, azul, ninguém está defendendo nada. O que nós estamos falando é que o nível de representatividade de um presidente em relação ao outro, mundialmente falando, é muito maior do entre aspas, né? Porque há controvérsia também nisso, do pobre que entrou lá sendo torneiro mecânico e tudo mais, do que propriamente do outro que já tinha dinheiro, já tinha livros vendidos, era e é um puta sociólogo, que era o FHC. Eu estou fazendo essa comparação entre FHC e Lula.
Mas, apesar de eu não concordar propriamente com a ideia do Max Weber, e aí outras pessoas vão dizer assim, não, eu concordo plenamente com a ideia do Max Weber, porque nunca nós tivemos um cenário tão corrupto na sociedade brasileira como nós tivemos no, entre aspas, né, no mecânico, no torneiro mecânico que entrou no governo e abriu as pernas para todo mundo pegar dinheiro, lavar dinheiro, fazer o que quisesse, né? É mensalão, é tudo mais, é lava-jato e todas as questões que permeiam o Brasil na nossa atualidade. E aí o camarada pode olhar e falar assim, não, concordo com o Weber, porque ao menos o outro que quebrou o Brasil 3 vezes não deu um escândalo tão grande quanto o que foi dado nesse. O fato é, eu não estou aqui para defender nem vermelho nem azul não, né? Cada um tem a sua ideologia política, tem o meu posicionamento, meu pensamento, e não estou aqui para ficar convertendo ninguém em política, até porque, como o Max Weber, eu não estou aqui para propor nada, né? Não quero propor muita coisa para vocês, não. Mas o fato é que o Weber, ele de alguma forma, ele dá uma pinceladinha ali nos elitistas, né? Ele dá uma pinceladinha ali no elitismo político, né? Mas o que eu quero particularmente dizer com vocês é que há um grupo de pessoas específico no Estado que simplesmente se utilizam do Estado para os seus desejos particulares para a geração de riqueza. É isso que Max Weber está dizendo, é isso que ele traz de novidade para a gente, é isso que é importante de nós observarmos, né? Grupo de pessoas que entram na política para fazer riqueza, se aposentar com 55 anos e colocar a população para se aposentar com 70 anos, né, do senhor Michel Temer. Ou ainda, para piorar, né, pessoas que entram na política simplesmente para fazer com que a família tenha uma boa condição, ou para colocar 6, 7 negros da família dentro da política para mamar nas custas do governo e ficar pedindo, mamar nas custas da democracia e ficar pedindo intervenção militar. Ou então, para entrar simplesmente no governo, para fazer parte de um determinado grupo, pegar esse determinado grupo e ficar puxando dinheiro do governo, de Ministério Público, para depois ficar o quê? Para ficar bem, ganhar dinheiro e fazer com que simplesmente o seu grupo tenha os seus determinados interesses atingidos e não pensar na sociedade. Ou então pessoas que entram no governo simplesmente para fazer com que a mulher tenha compras caras, aulas de tênis caras em Miami, para rechear suas contas de banco em banco privado na Suíça. Enfim, gente, nós estamos repleto de pessoas que se utilizam da política brasileira, né? Nós podemos trazer isso, e que simplesmente são pesos. Aí Weber está dizendo assim, esse daí não é político. Nós temos aí um tipo de político que não é vocacionado para aquilo que ele está fazendo. Ele não é vocacionado, ele não tem paixão, ele não tem convicção, ele não se deu conta da importância que se tem o seu cargo. Aí Weber vai continuar dizendo para a gente então que há um confronto entre funcionários especializados e a autocracia do príncipe. Sempre vai haver um confronto entre aqueles que pensam, por exemplo, funcionário especializado, vamos pensar na ideia do mérito, vamos pensar na ideia do legal, vamos pensar na ideia do racional e vamos pensar na ideia da autocracia do príncipe, vamos pensar nos dois tipos de poder em confronto, de certa forma, porque nós podemos pensar o seguinte, eu posso estar errado se alguém que é especialista em sociologia conseguir me explicar, eu posso estar errado e vocês podem comentar logo abaixo aqui que eu estou dando uma leitura particular do que eu tive. Porque quando o Weber ele vai dizer na página 71, assim, percebe-se por toda parte essa luta latente entre os funcionários especializados e a autocracia do príncipe. O que eu estou pensando é basicamente o seguinte, funcionários especializados, eu estou pensando naquela ideia de concurso público que o cara ele fez por merecer, ele passou e atingiu determinados pré-requisitos e por isso ele está apto a desempenhar aquela função.
Quando eu penso em autocracia do príncipe, quando eu penso em monarca, quando eu penso em príncipe, eu estou pensando em um Estado, um agrupamento de pessoas que têm o seu poder legitimado não pela racional legalidade, mas tem o seu poder legitimado pela tradição, pelos hábitos e pelos costumes, pelo passado eterno, né, que se impõe. Então nós teríamos esse confronto das pessoas que acham que existe um certo tipo de mérito e de classificação que deve ser feita pela sociedade, e por esse grupo de pessoas que acham que existem determinadas pessoas que de alguma forma trazem uma tradição e que há um peso histórico na relação. Então nós temos aí na cúpula, vamos dizer, na cúpula esse confronto. É o que Max Weber traz para nós.